Olá, estamos aqui mais uma vez para a reflexão da palavra do Senhor. Quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família. E vamos abrir então a palavra no texto de Gênesis, livro de Gênesis, né? Primeiro livro, Antigo Testamento, capítulo 32, 22 a 32. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Gênesis capítulo 32, 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus agradecemos, Senhor, a misericórdia do Senhor que tem se renovado sobre nossa vida. Somos tão carentes de Ti, tão carentes da Tua misericórdia, Senhor. Fala conosco por Tua palavra, alimenta-nos, renova a nossa fé, Senhor, renova o nosso espírito na Tua presença, por misericórdia, pelo perdão que há em Jesus. Perdoa-nos, fala conosco e renova a nossa vida na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história de Jacó é uma história bastante conhecida. Você possivelmente já tenha estudado esse texto aqui ou tenha escutado alguma reflexão. E nós observamos esse momento histórico, né? Esse momento assim muito marcante na vida de Jacó. E ele diz que aqui, nesse momento, ele termina o texto dizendo que viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. Então, é uma convicção profunda de renovo de fé. Mas se você olhar para a história, Jacó é filho, então, de Abraão, e ele tem experiências vivas com Deus quando ele tem aquela situação que ele toma o direito de primogenitura do seu irmão, não é? E o mistério de Deus agindo na vida dele, quando ele vai para a casa dos seus parentes, fugindo do seu irmão. E ele tem, então, um sonho maravilhoso que Deus se revela a ele. E, assim, a vida de Jacó tem vários momentos em que Deus se manifesta e que Deus abençoa a vida dele. Então, ele tem uma vida com Deus, ele tem experiências com Deus. E fica essa pergunta, não é se realmente ele teve experiências, mas não teria sido salvo ainda, se teria sido salvo nesse momento. Na minha perspectiva, a graça já tinha visitado, já tinha convertido o coração dele, mas Jacó, ele tinha uma personalidade cheia de conflitos. O próprio nome Jacó significa usurpador, enganador, trapaceiro, e ele vai caminhando então com essa jornada de vida. Ele vai para a casa do seu sogro, ele como dissemos, ele na verdade, ele casa ali com aquelas moças e aquele homem vai se tornar o seu sogro, que era também um parente. E agora ele está deixando o seu sogro, deixando a região dos seus parentes e voltando para encontrar-se com o seu irmão Esaú.
E vem na mente dele tudo que poderia acontecer naquele encontro com Esaú, de um coração amargurado, de um coração cheio de ressentimentos, da possibilidade de um confronto bélico, de uma guerra ali. E Jacó então pensa em toda a sua vida e ele busca esse momento com Deus com o coração cheio de expectativas. Com o coração cheio de expectativas, ele deixa ali nessa caminhada, ele chega no momento dessa jornada que ele está voltando para o seu irmão, então ele deixa em um local toda a sua família, todos os seus bens, e ele então se separa para esse encontro com Deus, com esse coração cheio de expectativas. E é sobre esse tema então que eu quero compartilhar um pouquinho com você. Um coração cheio de expectativas, um coração cheio de expectativas na presença de Deus, coração cheio de expectativas espirituais. Quando nós então olhamos para o texto do que eu estava já falando, né? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. O primeiro aspecto então que nós observamos aqui por ter um coração cheio de expectativas da graça, cheio de expectativas espirituais, Jacó então quer estar com Deus. Esse momento que ele quer ter esse encontro com Deus, quer estar sozinho com Deus. E não é uma decisão apenas dele, Deus estava agindo no coração dele, Deus estava conduzindo a vida de Jacó. É um mover de Deus e ele responde a esse mover de Deus. Ele entende que é o momento que ele precisa fazer uma revisão de vida, que ele precisa acertar uma série de questões na sua existência, e ele então parte para esse encontro, para esse momento com Deus, e ele está ali sozinho. Nós estamos nesses dias na escola dominical estudando as disciplinas espirituais, e nós vimos a disciplina da solitude. Essa ênfase aqui que nós encontramos de deixar tudo, parar a agenda, a própria família, os próprios bens, as preocupações e ter um tempo a sós com Deus. Não é solidão numa perspectiva negativa de estar sozinho, às vezes com medo, aflito, como tantas pessoas se veem nesse tempo pós-moderno, nessa era que nós estamos vivendo, de multidões, mas tantas pessoas sozinhas sozinhas no meio da multidão. No caso aqui da solitude, é uma solidão positiva. É um estar a sós com Deus, com o Pai, com o Filho e Espírito Santo. É deixar toda a agenda de outros aspectos e colocar como prioridade na agenda a presença de Deus. Essa expectativa de encontro, essa expectativa de estar com o Senhor, de conversar com Ele, de ouvir a Deus. Por isso o texto dá essa ênfase, que ele deixou tudo para estar a sós com Deus. E ele então vai passar esse tempo, essa noite toda na presença de Deus, ali se consagrando, buscando, conversando com Deus, porque o seu coração está cheio de expectativa, cheio de expectativas espirituais, cheio de expectativas, então ele opta pela bênção da solitude. Como é que tem sido a sua vida? Você tem procurado tirar um tempo no seu dia, no seu cotidiano, para estar a sós com Deus? Você tem tido expectativas no seu coração, expectativas santas, desejo santo, como John Piper gosta de dizer, o desejo santo. Na verdade, isso vem lá dos nossos pais puritanos, né? O desejo santo, estar a sós com Deus. Também vem lá dos pais do deserto, né? São João da Cruz, Teresa de Ávila, Tomás de Kempis, que escreveu, né, justamente o conhecimento de Cristo, caminhar com Cristo. Esses irmãos chamados pais do deserto, eles, no tempo do começo da igreja, né, que eles buscaram esta vida íntima. Tem vários exageros aí
no tempo então dos mosteiros, do monastério, mas também tem estes pais do deserto que buscaram essa vida a sós com Deus. E assim na história da igreja, desde os tempos bíblicos, nós vamos ter testemunhos vivos do próprio Jesus, que nos diz a palavra que ele despedia as multidões para estar a sós com o Pai. E diz a palavra que depois de despedir as multidões, de despedir os discípulos, lá estava Jesus sozinho, nessa solitude, nessa solidão positiva, que é estar na presença do Eterno, ter comunhão, intimidade, experimentar coisas grandiosas, com grande expectativa no coração, nessa perspectiva. E nos diz um outro aspecto aqui, nos diz que ele lutava com ele um homem até o romper do dia. Esse homem aqui tem sido interpretado pela tradição teológica como de fato o próprio Deus, quando diz aqui no versículo 28, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, essa perspectiva desse homem como o próprio Deus. Para reforçar essa interpretação, nos diz aqui no versículo 30, nos diz aqui, quando ele pergunta qual que é o seu nome, não é? Ele pergunta para versículo 29, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? Na outra tradução diz, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? E o abençoou ali. Então é outra ênfase aqui, por que perguntas pelo meu nome? E essa revelação do maravilhoso, que é o nome de Cristo no Antigo Testamento. Acreditamos então que o que aconteceu aqui foi uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, né? Nesta manifestação como um ser humano, e Jacó então vai lutar. E aí nos leva para esse segundo ponto, né? Um coração cheio de expectativas procura estar a sós com Deus. Um coração cheio de expectativas espirituais, ele entra nesta batalha espiritual com Deus. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Tem muita gente lutando contra Deus. Questionam a Deus, brigam com a fé, brigam com a igreja. Mas aqui Jacó está lutando com Deus. Um dos quadros mais lindos que eu já vi, ele mostra justamente Jacó, né, grudado nos braços do anjo ali, que esse anjo, esse homem que representa o próprio Senhor Jesus, não é? Então ele grudado assim nos braços, lutando não é? Lutando com Deus, lutando com o Senhor do nosso lado. Que é essa ideia de você entrar num processo de oração e de insistir, como Jesus disse, orar com perseverança. Não é a questão de pelo muito repetir. Jesus não é a questão de pelo muito repetir, ficar repetindo. Mas essa perspectiva de entrar numa batalha espiritual, lutar com Deus. Nós temos um problema muito grande no meio nosso assim. Nós temos um extremo no meio evangélico que entende que jejum, oração, essa batalha espiritual, quando você vem para esse encontro com Deus cheio de expectativa, tem tido um problema muito grande que nós reformados rejeitamos bastante. A ideia de que um jejum ou com oração, consagração, você vai convencer Deus a fazer o que você quer, não é? Então, isso outras igrejas ensinam muito, né? Vamos fazer a campanha de 21 dias porque os milagres vão acontecer, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós não manipulamos o sagrado, nós não manipulamos a Deus, nós não manipulamos o mistério. Não acreditamos nessa linha, rejeitamos. Mas deixa eu dizer uma coisa muito séria. Nós podemos cair também no outro extremo,
que é não ter expectativas. Você ora, mas não tem expectativa. Você tem Deus e tem o nosso Pai. Jesus nos ensinou a ter expectativas, que nós deveríamos pedir ao Pai, deveríamos orar com fé. E Jesus chega a questionar, quando o Filho do Homem voltar, porventura vai encontrar fé na face da terra? Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que, como diz também o texto de Hebreus, crer que Deus é bom e que Ele abençoa aqueles que o buscam. Então, bênçãos da graça. Deus tem bênçãos da graça para a nossa vida. Jacó está cheio dessa convicção. Jacó está cheio de expectativas da graça. Crer que Deus é bom, que Deus opera, que Deus atende. E aí entramos numa batalha, não contra o Senhor, não para fazer como se fosse uma queda de braços, para vencermos a Deus e convencer Deus a fazer o que queremos. Mas abraçamos a graça, abraçamos a Deus e lutamos com Deus com expectativas da graça, de que Ele é bom, de que Ele vai atender. Isso é bíblico, cristão. Né? Batalhas espirituais, entrar numa luta com Deus, e leva-nos então para o terceiro e último aspecto aqui, quando o anjo diz para ele, né, falando então nessa perspectiva, o Senhor Jesus ali, nesta cristofania, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Não te deixarei ir, se me não abençoares. É um coração cheio de expectativa, eu quero a bênção, Senhor. Ele não sentia ainda que tinha sido abençoado, então nos leva para esse terceiro aspecto, que é essa perseverança. Primeiro a solitude, depois essa batalha, agora essa perseverança. 1 hora, 2 horas, 3 horas, passou a madrugada, o dia está chegando, e o Senhor diz, deixa-me ir, está rompendo o dia, e ele diz, não te deixarei ir, enquanto o Senhor não me der a tua bênção. Insistir, queridos, perseverar, não no sentido, repetindo, de tentar fazer uma queda de braço. Eu sei que é tênue, é muito tênue essa tendência humana da gente querer manipular, querer controlar Deus, querer fazer com que Deus faça o que nós temos na nossa mente, no nosso coração, por um lado, e ter expectativas santas de que Deus nos abençoe, de que Deus visite o mais profundo do nosso ser. Aqui ele não está pedindo bênção material, ele não pediu bênção em qualquer outro nível, a não ser a bênção do próprio toque da graça, a bênção da visitação espiritual, a bênção do renovo espiritual. E Deus então responde. O Senhor responde a Jacó. Nos diz a palavra que, versículo 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, esse terceiro ponto, prevalecer, perseverar e receber aquilo que Deus tem para nós. Aqui no caso, Jacó nos ensina a maior bênção, a bênção espiritual, a bênção da visitação no mais profundo do ser, a bênção de fato sentir-se amado, aceito, aprovado, recebido por Deus. Diz o texto, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de da coxa, porque o anjo tocou na coxa de Jacó. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Uma marca, né? Ele saiu ali marcado pela graça de Deus. E se tornou assim um evento, né? um sinal, um símbolo da graça de Deus na vida dele e na vida de todo o povo. Então, a bênção na sua vida, a bênção que alcançou a sua família, a bênção espiritual, bênção da graça, bênção
dessa confirmação de ser um filho do Senhor, um filho amado, a bênção de ter certeza que Deus estava com ele, e agora ele vai encontrar com Esaú renovado, cheio do Espírito Santo, tocado por Deus, tocado pela graça, consciente, profundamente consciente de que sua vida foi transformada pela graça de Deus. Então, quais são as aplicações desse texto para a nossa vida? Eu quero reforçar, já durante a exposição já falamos, nós não devemos, queridos, cair nessa perspectiva de ter expectativas para manipular Deus. Mas devemos estar cheios de expectativa para sermos tocados, transformados, para sermos abençoados. Amém? Não perca expectativas de vir para a igreja, para os cultos na igreja, cheio de expectativa, de comunhão com os santos, cheio de expectativa de que Deus vai nos visitar, vai nos abençoar, vai atender às nossas súplicas. Não trabalhe essa perspectiva jamais de expectativa como se pudéssemos manipular. Mas, por outro lado, é tempo de nós presbiterianos, tempos de nós reformados, de outras denominações também, tempo de nós cristãos bíblicos, de qualquer denominação, de nós que somos crentes bíblicos, estarmos cheios de expectativas. O Brasil está basicamente declarado um tempo de recessão, tempo difícil, tempo de lutas, tempo de batalhas. Jacó toma essa atitude quando ele também, num tempo de grandes batalhas com seu irmão, batalha espiritual, batalha consigo mesmo, ele resolve então buscar a solitude, resolve buscar essa batalha espiritual, resolve perseverar, porque ele tem expectativas. Não te deixarei se me não abençoares. Não te deixarei, eu quero a tua bênção. Mais do que bens, mais do que dinheiro, mais do que material. Jacó queria a bênção de Deus. E ele foi tocado, transformado, visitado pela graça do Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita o nosso coração. Dá-nos esse toque da graça. Dá-nos um coração cheio de expectativas na tua presença. Queremos ser um povo que crê, um povo que sonha, um povo que espera, um povo que confia na graça. Firmados na graça, cheios de convicção que é tudo por graça, mas cheios de expectativas diante da graça do Senhor. Porque, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, o Senhor tem abençoado o teu povo na história. E para a glória do Senhor nós rogamos, dá-nos um coração cheio de expectativas e glorifica o teu nome em toda a sua ação de nos abençoar, de nos transformar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, receba a bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, maravilhoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.